Estamos começando mais um programa Saúde em Seu Lar e hoje um programa muito especial, Sexualidade após os 60 anos. Volto já. Olá! Sexualidade após os 60 anos. Esse é o assunto que nós vamos abordar aqui no programa Saúde em Seu Lar. Um assunto importantíssimo porque a sexualidade faz parte natural da vida. Muitos pensam que a sexualidade envolve somente a juventude. Claro é que com o decorrer da idade, os homens aos 60, 70 ou mais, um pouco, há um declínio da sexualidade. As mulheres, muito mais precocemente. E nós vamos entender o porquê que isso acontece. Uma marca da queda, do declínio praticamente total da sexualidade da mulher é na menopausa. Acabou-se a função de procriação. Isto é uma marca para as mulheres. A partir daí, a sexualidade já não tem nenhum tipo de importância. Isso é o que todos pensam, mas não é o que a ciência mostra. A sexualidade, ela pode sim existir de uma forma madura após os 60 anos, ou a terceira idade. Por quê? Porque sexualidade é fisiológico, faz parte da natureza humana, faz parte do bem-estar físico, psíquico, mental do ser humano. Mas para que as pessoas possam viver essa sexualidade de forma madura e na sua plenitude, é preciso que nós possamos também entender por que isso, na grande maioria das vezes, não acontece mais. Justamente pelas crenças, pelas repressões, pelos preconceitos, principalmente que as mulheres sofrem desde a infância. Isto já está comprovado cientificamente. A forma como as informações que chegam até as crianças, adolescentes, principalmente adolescentes, já bem antigamente e até mesmo, infelizmente, nos dias atuais, impactam grandiosamente na sexualidade após os 60 anos. E esse aspecto tem que ser abordado com coragem, mas também com muita responsabilidade. Pode ser que muitas pessoas vão achar estranho o programa Saúde em Seu Lar estar falando sobre sexualidade após os 60 anos. Mas eu sei também que tem muitas e muitas pessoas que vão gostar e precisam ouvir o que se tem de mais atual em relação, inclusive, a reposições hormonais, para você ter uma vida sexual normal, como um jovem, por exemplo. Isto é totalmente possível. Precisa, sim, haver uma conscientização, que o especialista possa estar orientando, porque aquilo que se trouxe, aquela sensação de culpa que se traz lá da tenridade, impacta negativamente nesse processo de evolução, até normal da sexualidade. Eu não digo involução, eu digo evolução, porque à medida que você tem a maturidade em todos os aspectos da sua vida, você pode usar essa maturidade para o seu bem-estar físico, para o seu bem-estar psíquico e principalmente para ser feliz. Portanto, esse é um programa muito especial que eu gostaria que vocês ouvissem com atenção, um programa feito com carinho, com responsabilidade, com ética, com profissionalismo, mas é um assunto que faz parte. E nós temos que aprender e saber ouvir aquilo que é importante para sermos felizes. E a sexualidade faz parte da felicidade. Bem, por isso, convido vocês a continuarem conosco, que nós vamos para um breve intervalo e voltamos aqui com o profissional Eliano Pellini, que é especialista, ginecologista, mas é um especialista na sexualidade humana, inclusive ele é chefe do serviço de sexualidade humana da Faculdade de Medicina do ABC. Não saiam daí que eu volto já.
Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje estamos falando, né, desse assunto importantíssimo que é a sexualidade, que faz parte da nossa vida, né? É um dos pilares importantes da nossa vida e principalmente vamos focar na sexualidade após os 60 anos. E tenho o prazer de receber aqui um especialista, né, no assunto, que tem uma vivência grande nessa questão da sexualidade, que é o Dr. Eliano Pellini, que é ginecologista e chefe do setor de saúde e medicina sexual da Faculdade de Medicina do ABC, né? E nos está dando a honra, né, de nos dar essa entrevista e nós vamos abordar os vários aspectos da sexualidade após os 60 anos. Participou aqui da ENAF, né, 25 anos de ENAF, e quero aqui aproveitar e agradecer o Paulino que nos possibilitou trazer até os estúdios aqui do programa Saúde em Seu Lar, o doutor Eliano Pellini, que vai nos esclarecer muito sobre a sexualidade e após 60 anos. Muito obrigada, doutor Eliano, sem dúvida, pela presença. Prazer. Fico muito feliz de poder colaborar com suas telespectadoras e, dentro do possível, tornar esse assunto um pouco mais fácil de ser compreendido e também mais divertido de ser discutido. Doutor Eliano, com o passar dos anos, o sexo ele vai adquirindo outras características, acho que até natural com o envelhecimento. O que caracteriza fundamentalmente, na sua visão, o comportamento sexual após os 60 anos? Bom, na verdade, se nós olharmos hoje a perspectiva sexual da mulher brasileira, a gente vê que a iniciação sexual e a conclusão sexual, ela tem certos níveis de dificuldade. Então, por exemplo, todas as queixas ligadas à falta de desejo, falta de orgasmo, falta de lubrificação, dor no ato sexual, sim, é comum na juventude, quando inicia-se a vida sexual, e é comum na maturidade, quando está se encerrando a vida sexual. Na verdade, na mulher jovem, a dificuldade sexual está envolvida com falta de experiência. Certo. E na mulher madura, infelizmente, está envolvida com perda da qualidade do equipamento. Então, na verdade, como todos gostariam, o ideal seria você envelhecer mantendo o seu equipamento sexual jovem. Porque aí, com a experiência sexual que você adquiriu, seria maravilhoso. O problema é que, com a idade, a mulher perde qualidade em relação aos seus tecidos. Da mesma forma que no rosto, na pele, no cabelo, na textura do colágeno, dos lábios, da saliva, ela também perde qualidade nos lábios vaginais, na estrutura dos pelos pubianos, na mucosa vaginal que perde lubrificação, perde elasticidade e, infelizmente, a vagina vai se infantilizando com a idade. Certo. No passado, as mulheres envelheciam de uma certa forma, se abstendo da vida sexual, e o parceiro masculino também, após os 60 anos, sofria uma queda de interesse abrupto de vida sexual e o casal tornava-se muito mais parceiro afetivo do que parceiro sexual após os 60 anos. Nesses últimos 25 anos, os homens receberam aditivos químicos que foram muito úteis para a recuperação da vida sexual masculina. Produtos que favorecem ereção, produtos que favorecem a ejaculação em termos de controle da duração e do tempo da ejaculação. Infelizmente, esse benefício que os homens tiveram, nós não tivemos como oferecer para as mulheres. E criou-se um impasse, porque você tem hoje um homem mais velho, extremamente ativo e desejoso de sexo, com a sua parceira que, infelizmente, perdeu qualidade dos seus tecidos sexuais. E isso gera várias disfunções na mulher mais velha, principalmente dor, desconforto, pouca lubrificação, pouco desejo, porque promove dor. E, evidentemente, vira um ciclo, né, doutor? A mulher mais madura já não vê sexo como uma coisa tão atraente, divertida como antes. É uma pena, porque se essa mulher provavelmente pudesse ter protegido a vagina, ter feito reposição hormonal e, principalmente, ter mantido essa vagina em treinamento com o parceiro ou sem o parceiro, mas se tocando, se masturbando ou, principalmente, hidratando os seus tecidos, seria mais fácil. Então, ok. Vamos a uma pergunta de um telespectador, por favor. Doutor Eliano, como a terapia hormonal auxilia a mulher no período pós-menopausa em relação à sexualidade? Na verdade,
Nós fazemos terapêutica hormonal desde 1970, quando, através das primeiras informações disponíveis, a gente sabia que a mulher que recebia hormônio feminino provavelmente teria mais qualidade de vida em relação à pele, cabelos, ossos e lubrificação vaginal. E isso é verdade. Quer dizer, desde 1970 as mulheres recebem hormônios femininos para a proteção do seu nível de qualidade sexual. Infelizmente, em 2002, através de um estudo multicêntrico americano chamado Estudo das Mulheres para Controle de Doenças, WHI, se descobriu que a terapêutica hormonal poderia, em mulheres especificamente sensíveis, produzir risco de câncer mamário e, evidentemente, isso bloqueou durante 6 anos, 7 anos, até 2008, a iniciativa das mulheres, principalmente aqui no Brasil, fazerem reposição hormonal. E ficamos um tempo sem poder ajudar as mulheres nesse ponto, porque com reposição hormonal, a vagina, a vida sexual é muito melhor. Certo. E hoje estamos recuperando as informações de tal forma que podemos hoje fazer terapêutica hormonal para manter a vagina, a pele, o cabelo, os ossos, os dentes, as gengivas funcionando bem, sem risco de câncer mamário, porque as drogas que nós temos hoje são muito mais específicas e muito mais selecionadas. Então, a mulher que faz reposição hormonal, tem parceiro e tem vida sexual, consegue se manter muito mais ativa e saudável do que a mulher que, infelizmente, não tem parceiro, não tem sexo e não faz reposição hormonal. Também não há necessidade de você ter vida sexual para estar saudável, mas é necessário que você pense em sexo. A Organização Mundial de Saúde tem dentro do seu nível de qualidade de vida 9 itens, um desses, o 8º, é pensar em sexo. É muito mais interessante você pensar em sexo, mesmo sem fazê-lo, do que, infelizmente, fazer sexo de uma forma extremamente dolorosa, incômoda, que te atrapalhe e te desqualifique. Doutor Eliano, é muito bom você viver um amor por muitos anos, que é o ideal. Mas, normalmente, numa vida a dois, num determinado período, começa a haver certos rancores, problemas que vão se acumulando. E isso, obviamente, interfere muito na vida do casal, né? E, praticamente, essa questão do relacionamento sexual, ele desaparece, né? Sim. Acaba desaparecendo. Como é que o senhor vê esse tipo de situação? O senhor acha que a questão da vida sexual, ela realmente ela pesa muito em manter esse relacionamento? Hoje a gente entende, por exemplo, que o universo feminino é muito mais sensível do que o universo masculino. O homem, por exemplo, se tiver uma ereção, e hoje ele obtém isso com medicamentos, e ele pode fazer sexo mesmo tendo brigado com essa mulher, mesmo estando em situações afetivas muito frágeis com essa mulher. O contrário, não. A maioria das mulheres que não está bem afetivamente ou não está bem com o relacionamento pessoal com esse parceiro, não faz sexo com ele de forma confortável. Os homens, para fazer sexo, precisam só de um lugar e de uma ereção. As mulheres precisam de motivos. E se ela não encontra esses motivos, infelizmente ela se retarda. Ela precisa estar muito bem, né? Consigo com e com o seu parceiro. E fundamentalmente com o seu parceiro. Hoje a gente entende que para que funcione tudo, é necessário um tripé, ou melhor, um triângulo isósceles, onde numa extremidade você tem a cumplicidade, né? Certo. Numa outra você tem o compromisso, e numa terceira você tem a paixão, ou tesão. Então, é evidente que se você, com o passar do tempo, mantém a intimidade, mantém o compromisso, você tem um relacionamento estável, seguro, que é o amor conjugal. Mas, infelizmente, a paixão e o tesão vai baixando com o tempo de convivência. E a maioria dos casais que antes tinham os 3, agora passam a ter apenas 2, intimidade e compromisso. O difícil é recuperar a paixão e o desejo, a ponto de você, de novo, reestruturar esse triângulo chamado triângulo do amor. A maioria dos casais caminha, com o passar do tempo, para um certo tédio sexual. E, infelizmente, as mulheres, nesse ponto, preferem outras alternativas para se sentir melhor. Provavelmente você vai ver, as mulheres provavelmente cuidam mais do rosto, do cabelo, cuidam mais da sua estética do que da vagina. Uma mulher hoje, ao nível dos 60 anos, tem mais prazer em comprar sapatos e bolsas do que fazer sexo, por exemplo.
Sim. E como as mulheres ganharam... Há uma inversão de valores, né? O prazer é sempre o mesmo. Só que numa certa fase da vida esse prazer vem por fonte sexual, que é mais simples e direta, Ok. e num determinado momento Substitui. num determinado momento vem simplesmente porque você comprou uma bolsa melhor, comprou um sapato que você desejava, ou porque viajou. E infelizmente do lado masculino as prioridades sexuais são sempre 1, 2, 3 da sua vida. Enquanto que na mulher, conforme ela vai evoluindo no tempo e vai evoluindo economicamente, as prioridades sexuais vão caindo. Num casal com 60 anos, provavelmente, a prioridade sexual masculina ainda está entre o número 1 e o número 2. E a prioridade sexual na mulher acima de 60 anos geralmente está lá no 9º, 10º da sua vida. Sendo que na primeira fase estão emagrecer, esse é o desafio fundamental da mulher hoje, cuidar dos filhos, cuidar dos netos, viajar, fazer ginástica. Então a mulher tem uma série de prioridades antes da necessidade sexual. E isso dá um desequilíbrio muito Lógico, grande. Porque o parceiro pensa em sexo de 8 a 10 vezes por dia e a mulher pensa em sexo uma vez por semana, quando tudo está de acordo, inclusive com as conjunções astrais. As mulheres são realmente mais sensíveis a falhas sexuais. Se, por exemplo, ela não confia no parceiro, se o parceiro atraiu, se ela não está bem com o corpo, se ela não está bem com o cabelo, tudo atrapalha. Enquanto que do lado masculino, basta uma ereção em um lugar. Doutor, a questão, por exemplo, que hoje a gente vê bastante, o homem mais velho, vamos dizer assim, com uma idade mais avançada, você vê muitas vezes com meninas, às vezes podendo até ser sua filha. Sim. O que o senhor acha que está mudando? Porque nós não víamos isso mais lá atrás, né? Hoje a gente vê mais isso, assim como também as mulheres. Essa procura do homem mais velho, mais maduro por meninas, né? Isso se deve somente a buscar a beleza, o mais jovem, a pele mais bonita, o cabelo mais bonito? Ou o senhor acha que existe algo por trás dessa questão? Biologicamente, se você pensar em termos antropológicos, os machos primatas sempre preferem mulheres ou seres mais jovens porque são mais úmidos, mais molhados, a vagina é mais elástica e o hormônio feminino é muito atraente. Então a pele, a lubrificação vaginal, a saliva de uma mulher jovem é extremamente erótica. Tanto que para que o homem tenha uma ereção, ele precisa desse hormônio chamado estradiol que a mulher jovem produz. Tá. Então a procura de uma mulher mais jovem provavelmente é porque ele se sente mais motivado e ele provavelmente tem melhores ereções com mulheres jovens. Ele se sente mais, vamos dizer, homem? Não necessariamente. Não necessariamente. Ele se sente mais animal, porque isso está embutido no projeto hormonal. Tá, ok. Agora, ao longo do crescimento feminino, conforme as mulheres estão desenvolvendo-se, as mulheres se tornaram mais sofisticadas. E com o amadurecimento e com a idade, elas se tornam mais e mais difíceis de serem preenchidas. Então, por exemplo, um homem que tem uma parceira mais madura, e vamos dizer, por exemplo, ele já levou ela para Paris, já levou ela para França, já levou ela para Veneza. Essa mulher é mais difícil de ser envolvida num projeto sexual novo. Porque de novo para Paris, de novo para não sei aonde. Ele prefere uma mulher mais simples, que por ser mais jovem não teve essa experimentação. E, por exemplo, quando ele propõe, vou levar você para Paris, essa mulher lhe faz favores sexuais melhores e mais fáceis, porque ela o elogia, ela acha ele o máximo, coisa que a mulher já achou no passado. Só que para essa mulher mais madura, com quem ele convive há 40 anos, já não motiva mais. Então, às vezes, o homem não procura uma mulher mais jovem, porque ela é mais hormonal, como se fosse um primata. O homem moderno, ele quer uma mulher, às vezes, mais simples, que responda mais rápido às necessidades dele. Quando ele encontra uma mulher extremamente mais sofisticada, que exige preliminares, que exige coisas mais difíceis, ele acha tudo aquilo um saco e prefere não se envolver. Ah, tá, ok. E no caso da mulher, quando ela se envolve com no caso da mulher mais jovens, também, a maioria também não é difícil de ver hoje. A maioria das mulheres que tem poder e tem recurso econômico hoje fazem da sua vida sexual uma festa, porque não há mais aquela culpa
do passado em que ela tinha que fazer sexo junto com romance ou junto com evento afetivo. As mulheres modernas perceberam nitidamente que sexo é uma coisa e amor é outra coisa. É possível você fazer sexo sem necessidade nenhuma afetiva, simplesmente uma necessidade puramente sexual, e é possível, sim, você desse evento sexual extrair finalmente um evento afetivo. Veja que você pode encontrar amor iniciando por sexo e você pode encontrar sexo iniciando por amor. É mais difícil você transformar um objeto de amor num objeto sexual. Mas o objeto sexual em amor é mais fácil. Porque, na verdade, todos nós queremos encontrar um objeto de afeto para o futuro a longo do prazo. Esse é o nosso projeto. Mas, muito provavelmente, enquanto nós não amadurecermos suficientemente, sexo nos preenche melhor. É evidente que, com a idade, nós faremos uma vida sem sexo. É ilusório imaginar que a espécie humana fará sexo até a morte. Isso não existe. Todos nós torcemos que a nossa vida sexual seja transformada ou seja engrandecida com um evento amoroso. E quando nos encontrarmos, eu e minha parceira, amorosamente, sexo será desnecessário, porque é uma elevação. A gente tem que entender isso. Sexo é primário, é simples e é fácil. Amor é complicado, sofisticado e detalhista. Sexo é uma coisa facílima de aprender e fazer. Amor não. Exige crescimento e exige amadurecimento. Então, quem está trocando sexo por amor, não tenha dúvida, está fazendo uma troca belíssima. É aquilo que Mas nós... muito difícil, né? É aquilo que nós, como humanos, merecemos. Nós somos o único animal desse planeta que ama. E animais fazem sexo há 6 milhões de anos. Nós, humanos, amamos é o diferencial. há 60 mil anos só. Então, infelizmente, é que sexo é uma coisa tão primitiva e tão primata que todo mundo quer obtê-la. E a gente tem que entender que sexo faz parte da nossa vida, assim como fez parte a infância, como fez parte o nosso primeiro futebol, como é que fez parte o nosso primeiro vestido de noiva. E assim, a vida é assim. Nós nunca mais faremos sexo como fazíamos antes. Faremos sexo diferente, mas ainda assim, extremamente afetivo. Vamos à pergunta de um telespectador para mim, por favor. Doutor Eliano, quais os sinais da andropausa? Então, na verdade, esse termo andropausa é um termo que ficou muito discutível, porque a menopausa é um fenômeno muito clássico. Significa o momento em que a mulher não mais menstrua. Menopausa seria pausa da menstruação. É uma data. E a mulher, a maioria dela, só vai perceber que está em menopausa 1 ano depois que tiver acontecido. Porque geralmente a menopausa se percebe assim. 1 ano sem menstruar, aquela data onde eu parei de menstruar é a menopausa. Quer dizer, tem um fato marcante. É uma data. Exato. Agora, 3 anos antes, 3 anos depois, existe um período de ciclicidade onde você tem uma fase em que sangra, não sangra, menstrua, não menstrua. Chama-se perimenopausa. E, evidentemente, aquilo que vem antes da menopausa é pré-menopausa, o que vem depois é pós-menopausa. Na mulher isso é característico e fácil de ver, porque ela tem uma marca clínica muito evidente chamada onda de calor ou fogacho, que é uma onda de calor e suor que vem da cintura para cima. E é quente. É horrível, horripilante. A gente sabe hoje que o número de ondas de calor atrapalha a função cerebral. Há uma ligação entre doença de Alzheimer na velhice e número de ondas de calor. Então hoje nós estamos trabalhando para que as mulheres não tenham onda de calor e sejam protegidas com reposição hormonal. E, nitidamente, elas sentem que estão em menopausa, porque esse sinal é inconfundível. Do lado masculino, ele também tem uma queda de hormônio masculino ao longo da vida. Só que enquanto na mulher essa queda é abrupta, em 3 anos ela vai a 0, no homem começa por volta dos 55, 56 anos e vai caindo lentamente até os 80. Então o homem não tem uma queda tão abrupta a ponto dele perceber que fez uma andropausa, falta de hormônio masculino. Mas hoje, clinicamente, através de alguns detalhes clínicos, a gente pode perceber que o homem também faz essa queda. Ele perde pelos nas pernas, ele perde força muscular, ele perde massa óssea, as gengivas retraem, ele começa a reter alimentos nos dentes, ele faz perda da qualidade dos seus dentes, ele faz perda do interesse sexual. Só que... Isso que eu ia perguntar para o senhor, na questão da sexualidade, ele sente... Ele sente isso. Sente isso. Antigamente ele sentia, inclusive, que não tinha mais ereções.
Hoje, com o suprimento de alguns medicamentos que suprem a ereção, ele consegue compensar, mas ele sente que o desejo cai. O problema é que na mulher isso acontece dos 50 anos para frente, rápido, e no homem acontece dos 60 para frente e lentamente. Então a grande crise do casal sexual é quando a mulher entra em menopausa aos 50, com ondas de calor, vagina seca. Veja que onda de calor molha tudo, menos onde devia. E no homem, entre 50 e 60, ele ainda está extremamente ativo. E a mulher passando por um período difícil. Terrível. Existem momentos críticos na vida de uma mulher, sexualmente falando. A menopausa, a gravidez e o momento em que essa mulher toma uma decisão, por exemplo, mais profissional do que afetiva. Existem mulheres, por exemplo, que resolvem ser profissionais do tipo incrivelmente o máximo, com pós-graduação, 3 faculdades. Esse momento elas bloqueiam muito a vida sexual. Doutor, o senhor não acha que isso é vamos dizer, uma fuga da mulher? Acredito que não. A hora que ela começa a perceber que ela não tem mais aquele interesse sexual e tudo, ela começa a ir por outros caminhos e todos estudos. Nós hoje, com os recursos que temos, queremos preencher essa autoestima de ser admirado e ser desejado. Não há coisa mais gratificante do que para uma mulher ser desejada e finalmente ser amada. O problema é que quando elas fazem essa grande escolha profissional e econômica, me dá a sensação que elas estão procurando os parceiros melhores. Então, por exemplo, elas entediaram daquele parceiro ou daquela situação de vida, estão tentando transcender para uma vida melhor e aí, quem sabe, encontrar um parceiro melhor. E hoje, felizmente, mulheres acima de 60 anos podem dizer isso. Já perderam o primeiro marido por falecimento ou por alguma crise conjugal, perderam o segundo marido também por motivos especiais e vão encontrar o homem definitivo da vida delas, que não vai engravidá-las, mas será o seu companheiro, às vezes, depois de 60 anos. É surpreendentemente interessante o que a gente vê hoje, mesmo sem sexo. Muitas mulheres encontrarão o parceiro definitivo tardiamente, porque mais maduras, mais seletivas, encontrarão um homem mais maduro, mais seletivo, que já não está interessado em sexo, e sim naquela mulher global que ele acabou de conhecer. Vamos a mais uma pergunta, por favor. Doutora, a andropausa também provoca alterações no homem em relação à libido? Veja que interessante, essa palavra é uma palavra sofisticada, libido. É muito animal também, porque nós humanos não temos libido, né? Nós temos uma fonte de necessidade de preenchimento de desejos que, evidentemente, nos dá prazer. Veja que, infelizmente, no nosso país, a palavra desejo é uma só. Quando uma cliente me diz, eu não tenho mais desejo, doutor, eu pergunto, mas a senhora não tem desejo de ver a sua filha se formar? Não tem desejo de ver o seu filho casar? Ah, isso eu tenho. Então a senhora tem desejos. O que a senhora não tem é desejo sexual. Na língua inglesa, você separa isso. Tem wish, que é desejo pessoal, e desire, que é desejo sexual. Então, no Brasil, é uma pena que as mulheres me digam, eu não tenho desejos. Desejos elas têm. É porque elas ligam o desejo ao desejo sexual. E no homem, essa ideia da libido, do desejo masculino, é extremamente motivada pela testosterona. Um homem normal pensa de 8 a 10 vezes por hora em sexo quando tem testosterona. Basta ver uma mulher andando, basta ver uma mulher passeando, ver uma televisão, ver um programa, ele sente desejo sexual porque a testosterona motiva essa energia em que a natureza pretendia que ele fecundasse todas as parceiras disponíveis. Agora, é evidente que nós humanos criamos um modelo sexual onde você tem que controlar essas energias, senão você não viveria em sociedade. Seria um cio contínuo. Então, o homem que tem que se controlar essas necessidades, ele acaba percebendo que lentamente esses níveis de necessidade vão caindo. Antigamente se chamava isso de andropausa. Hoje a gente sabe que há outros fatores que promovem isso. Por exemplo, doenças clínicas, por exemplo, diabetes é uma doença terrível que destrói a vida sexual. Algumas doenças ligadas a colesteróis altos, gorduras altas no sangue, obesidade. Hoje a gente sabe, por exemplo, que um homem que tem uma cintura maior que 104, ele tem uma chance de ser disfuncional sexual muito alta, porque ele produz insulina em excesso e isso leva a endurecimento arterial. A andropausa em si
Hipertensão também, Hipertensão, né? sim, principalmente, porque ele vai ter que tomar um remédio que vai abaixar a libido. Antidepressivos abaixam o desejo sexual. Remédios, por exemplo, para controlar a gastrite, que são hidróxido de alumínio para o estômago, também. Então, nitidamente, a gente entende hoje que mais comum no homem moderno não é a andropausa que prejudique a vida sexual, mas sim todos os exageros que nós demos ao nosso corpo. Imagine um homem que fuma 2 maços de cigarro por dia, bebe 1 garrafa de uísque por semana, come 3, 4 vezes por semana numa churrascaria, está obeso, está com cintura enorme. Diabético. É evidente que a libido vai embora, mas não por causa da falta de hormônio, e sim porque a qualidade de vida dele de está forma muito secundária ele vai ter uma diminuição do desejo sexual. Lógico. Né? A última pergunta desse bloco, por favor. Quando está indicado a reposição hormonal masculina? Então, esse é um desafio importante também, porque no nosso país não era planejado e não era feito de forma regular, né? Todo mundo que recebe hormônios tem receios de que eles aumentem na mulher câncer de mama, no homem câncer de próstata. E hoje a gente sabe que, se bem selecionado e se bem identificado o nível de risco que esses indivíduos e mulheres têm, a reposição hormonal é extremamente útil. No homem, principalmente, porque não se pensa só em desejo sexual quando se repõe hormônio masculino no homem. O que nós oferecemos é qualidade de vida, proteção das gengivas, proteção dos ossos, força muscular, capacidade cognitiva, memória, qualidade de sono e, evidentemente, com tudo isso funcionando, melhor interesse sexual também. Do lado feminino, a reposição hormonal traz benefícios importantes. Por exemplo, protege a massa óssea, já que as mulheres da menopausa perdem 10 a 15% de massa óssea por ano. Então, protege a postura, protege o cabelo, protege a pele, protege as rugas vaginais que permitem a vida sexual, protege os lábios, protege as estruturas da bexiga, faz com que a mulher não tenha perda urinária com a idade. Então, hoje, quando a gente prescreve terapêutico hormonal para os homens ou terapêutico hormonal para as mulheres, desejo e libido e sexo é o último interesse. O que nos dá é, primeiro, a proteção da qualidade de vida. E, uma evidente, forma global, né? A qualidade de vida estando bem, sexo faz parte de um projeto de apoio. Nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos aqui com o Dr. Eliano Pellini, né, que é essa sumidade na questão da sexualidade, né? Muito importante, nós estamos falando sobre esse assunto, que é um pilar importante, as pessoas têm que começar a se abrir mais para aprender e se informar em relação à sexualidade. Volto já. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje falando do assunto sexualidade de uma maneira geral e focando um pouquinho aí sexualidade após 60 anos. Estou aqui com o Dr. Eliano Pellini, chefe do setor de saúde e medicina sexual da Faculdade de Medicina do ABC, ginecologista também. Doutor Eliano, nós estávamos aqui no bloco anterior falando dessa questão da reposição hormonal, né? A questão da secura vaginal, que eu acho que é um grande problema da mulher, que inclusive interfere na sua sexualidade com toda certeza. O que fazer hoje? É somente a reposição ou existem outros medicamentos, outras formas de se melhorar a questão da secura vaginal, assim, mais rapidamente? O que eu percebo, Regina, é que a maioria das mulheres hoje acredita que o parceiro definitivo da vida dela irá aparecer, irá se manter com ela por alguma coisa que ela vai fazer por aqui. Tanto é que a mulher moderna hoje tem o seu cabeleireiro padrão, particular, gasta 300, 400 reais mês com o cabelo, ela está preocupada com botox, está preocupada com maquiagem e, infelizmente, na área genital, ela vai no médico do convênio uma vez por ano para fazer prevenção de câncer e olhe lá. E, na verdade, as mulheres deveriam dividir essa responsabilidade. Não será só alguma coisa que você vai fazer no rosto que vai atrair parceiros. Eu posso até ser honesto. Se você fizer um monte de coisas no rosto, no cabelo, o seu parceiro às vezes nem percebe que você fez. Agora, se você fizer um movimento diferente, uma depilação diferente, se você fizer alguma coisa na sua estrutura genital, o parceiro vai perceber na hora que você fizer a mudança. E é ali, naquela pequena área chamada triângulo púdico, que as mulheres têm um poder absurdo.
Você sabe que é nesse pequeno triângulo, assim como no Triângulo das Bermudas se perdem aviões e navios, nesse pequeno triângulo chamado Triângulo Púdico Feminino, O homem se perde. se perdem fazendas, se perdem presidência do Senado, se perdem várias e várias coisas e as mulheres não percebem que não tem que se preocupar só com o rosto, cabelo, tem que se preocupar com a genitália. E infelizmente uma mulher que deixa de fazer sexo, entra em menopausa, não hidrata, não se masturba, não se toca, não examina os seus órgãos genitais, esses órgãos se atrofiam de uma forma tão rápida e tão agressiva que há mulheres, por exemplo, que para fazer prevenção de câncer aos 65 anos, eu tenho que passar um cotonete na vagina porque não entra mais nada. Outro ponto, a maioria das mulheres... Então, o exercício do sexo é fundamental. é fundamental para você manter a sua sexualidade. Sim. E é o que as mulheres não estão A vagina preocupadas. tem que ser usada com parceiro ou sem parceiro, tem que ser massageada com objetivo de masturbação ou objetivo de hidratação. Se você não faz reposição hormonal sistêmica, oral, transdérmica, por motivos de preocupação com câncer, por exemplo, ou porque você é contra isso, use pelo menos um creme de hormônio feminino dentro da vagina 2, 3 vezes por semana. Isso mantém a vagina ativa, lubrificada e móvel. Também, se possível, tente aprender a se masturbar ou se olhar, porque menos de 15% das mulheres brasileiras já se olharam no espelho. E, infelizmente... Mas o senhor acha que isso se deve a quê? Se deve ao fato de nós termos uma educação extremamente rigorosa, machista, extremamente religiosa, Exato. onde, por exemplo, para algumas sociedades evangélicas e tal, para fazer sexo tem que dar graças, e entre os católicos até hoje não se pode usar pílula anticoncepcional, só tem que usar camisinha, como o Papa liberou agora, para prostitutas e indivíduos que fazem sexo com AIDS. Quer dizer, nós estamos no ano 2011, mas ainda estamos apegados a algumas culpas e pecados que não têm mais sentido. E o interessante é que... E a mulher veio trazendo isso na sua bagagem e está pagando caro por isso. Lógico, porque as mulheres ganharam liberdade, ganharam interesse, dinheiro, poder, mas o corpo ainda não é delas. Não ganharam a liberdade. É o corpo. Pensar o corpo não é teu. O corpo é do namorado, o corpo é do papai, o corpo é do marido, o corpo é da mídia que faz você emagrecer, ter cinturinha, ter corpinho. Se você não está linda, você não faz sexo. E, infelizmente, essa escravidão do corpo está matando a sexualidade feminina. A maioria dos homens não está preocupada com o seu corpo, está preocupada com a sua farra. Os homens gostam de safadeza, as mulheres gostam de romance, mas tem que ser feito na hora certa. Não dá para a mulher exigir que um homem faça amor durante o sexo. Porque sexo é egoísta, é prazeroso de um lado individual. Amor não, amor é uma coisa a dois. Então peça para o seu marido fazer amor quando é para fazer amor. No cinema, no jantar, no batizado do seu filho. Ali ele tem que ser amoroso, ali ele tem que ser afetivo. Mas no sexo ele tem que ser macho. E você, minha senhora, por favor, também faça sexo quando é para fazer sexo. Não adianta entrar num jogo sexual e ficar chateada porque ele chamou a senhora de vagabunda. As mulheres têm 2 pontos G. Um para ouvir romance e um para ouvir safadeza. Se isso for bem dosado num casal, então, minha senhora, meu marido não faz o amor. Ele não pode fazer amor no sexo, ele é homem. Se ele fizer muito romance, a senhora vai achar que ele é heteroflex. Não faça isso. Se a senhora for fazer sexo, faça sexo. E oriente o seu marido. No restaurante, não maltrate garçom. No trânsito, não maltrate o outro. Isso é fazer amor. Se nós conseguirmos isso, as mulheres fazendo sexo e os homens fazendo amor, mas não no sexo, vai ser melhor. Olha, acho que as pessoas estão ouvindo muita coisa que precisam ouvir, viu? Vamos a mais uma pergunta, por favor. Doutor Eliano, quando ocorre uma interrupção brusca do relacionamento entre um casal, isso pode ser por conta de alguma doença? Infelizmente, os casais são feitos para que vivam eternamente. Esse é o grande sonho infantil das fábulas e dos romances. Mas há momentos em que as relações terminam. É evidente que o tripé que mantém um casamento é a solidariedade, a vida sexual e a vida afetiva. Muitos casais se sustentam apenas pela solidariedade. E, infelizmente,
a maioria dos casais acabam porque houve uma perda de confiança, porque essa mulher, infelizmente, sexualmente se afastou, esse parceiro atraiu com uma mulher em que ele se sentia sexualmente mais atraído. Doenças também são muito desencadeantes do fenômeno. Por exemplo, uma mulher que recebe a informação de que tem uma doença venérea tipo HPV, por exemplo, ou AIDS, que foi transmitida por um parceiro. Não há como essa mulher voltar a se relacionar com esse parceiro de forma saudável, porque ela se sente ferida, suja e agredida por uma traição que não ficou patente, mas com a doença sexualmente transmissível ficou evidente. Evidente, com certeza. Algumas mulheres se curam, se tratam dessas doenças, mas as cicatrizes não desaparecem. Há mulheres que foram assediadas na infância. Há mulheres que foram agredidas sexualmente por parceiros inadequados. Há mulheres que fizeram sexo fingindo prazer, quando na verdade odiavam aquele parceiro. Essas doenças afetivas do sexo, às vezes, são mais agressivas do que uma doença sexualmente transmissível. O senhor tocou num assunto aí da questão de você fingir o prazer. Isso é muito comum. Muito ruim. E é muito comum, não é, doutor? Muito frequente. Eu estive vendo uns trabalhos, isso é frequente, né? Menos de 30% das mulheres brasileiras têm orgasmos. Menos de 30%? Individual, ela se masturbando ou com parceiro. E a maioria, para preservar o parceiro, porque ela acha que se o parceiro não fizer com que ela tenha um orgasmo, ele vai se sentir inferior, vai se sentir desqualificado. Então, para proteger esse homem e a relação, ela finge que lhe dá prazer. E muitas mulheres dizem, doutor, eu tenho que fingir o orgasmo porque ele também finge as preliminares. A maioria dos homens é muito direto no ato sexual. E a maioria das mulheres é muito lenta. Porque o homem que vai iniciar uma relação à noite com essa parceira, ele está desde manhã olhando na internet, recebendo um e-mail pornográfico, ele está se masturbando no banheiro da firma, ele está agitando toda a estrutura sexual para chegar em casa e resolver. Enquanto isso, enquanto esse homem está lá na firma vendo filmes pornográficos, essa mulher está em casa fazendo comida para o bebê, ou está mandando um e-mail para uma amiga para ver se achou alguém que cuide do cachorrinho que ela encontrou na rua. Enquanto as mulheres trocam mensagens de autoajuda, os homens trocam e-mails pornográficos. Hoje, tudo virtual e na internet, quando esse homem chega em casa, ele já sabe o que ele quer fazer com aquela mulher. E essa mulher não, ela acha que ele veio só para jantar. E infelizmente é muito interessante porque o casal conjugal, imagine a cena, você está com seu filho amamentando ou está com seu filho dando de papinha na boquinha dele, o cachorro é lindo, uma cena linda. Esse homem chega e vê essa cena linda e diz, eu vou quebrar tudo isso aí, jogar o cachorro fora, empurrar o filho, tirar a mamadeira e ainda vou comer essa senhora. Percebe que alguns homens têm que ser extremamente agressivos para quebrar esse rótulo familiar e transformar aquela mãe em parceira sexual? E o que as mulheres não aceitam. Não aceitam. Elas não aceitam. Porque até 5 minutos atrás ela era mãe. Não aceita. Ela não aceita que esse jogo rápido ela não aceita. E infelizmente então, assim, isso dá um desgaste grande. O homem se entedia com essa mulher que não aceita. E vai procurar fora. Infelizmente, porque às vezes a mulher faz uma chantagem com ele. Eu não quero, então vai procurar fora. E ele vai. Então, o que não é perigoso? Joga a carta não, porque... É perigoso fingir. É melhor você orientar o parceiro, dizer, olha, eu não gosto assim. Prefiro assim. E o que eu sugiro? Não fuja do jogo. Se você não tolera esse projeto rápido, permita que ele seja rápido. Mas a maioria das mulheres, depois que o homem ejaculou, ela se retira e acabou o jogo. Não. Espere, o sujeito ejaculou, o pênis se tornou macio, use esse pênis agora macio para masturbar-se. Você tem ali o esperma que é quente, macio, use o pênis desse parceiro para tocar no seu clitóris após a ejaculação. Ele vai endurecer novamente num homem normalmente saudável, você reiniciou o projeto de estímulo e provavelmente aí sim, na segunda relação dele, você se satisfaz. Agora, se ele ejacula e vai se lavar, a maioria dos homens faz isso, e você fica ali, acabou. Então é um ciclo, essa questão da mulher, ela começar a criar essa situação. É fundamental, ainda mais com a idade, uma mulher de 60 anos, por exemplo, tem que ter um brinquedinho em casa, tem que ter um vibrador.
Ela sabe que esse parceiro vai vir, é uma festa, é um momento, nós vamos na festa, porque a mulher usa uma palavra-chave na vida sexual que destrói a relação, que é depois. Por exemplo, ela está linda, o cabelo arrumado, porque vai num casamento. Ela está maravilhosa, o marido chega, vê essa mulher, quer pegar ela agora. E ela fala, não, que isso? Depois. Depois do quê? Depois do casamento. Não, depois da festa. Não, depois que ele jantou, comeu, bebeu, e ele chega em casa e quer dormir. E ela está pronta para fazer sexo naquela hora, e ele estava pronto antes. O que é importante? Tem que ter um timing. Não dá para querer que esse homem, depois de comer, beber, faça sexo da mesma forma que ele está motivado naquela hora. E será que você não quer fazer sexo naquela hora porque vai estragar o cabelo? Ou vai suar? Então as mulheres têm um jogo erótico diferente. Como tem que se fazer isso? Fazer o timing. Se você demora muito, você tem que ter um vibrador. Então você sabe que vai rolar, está pintando, ele te ligou, você já começa 2 horas antes com o seu vibradorzinho, a sua massagem, o seu creminho, lá na sua casa. Porque quando ele chegar, você tem que estar no mesmo timing dele. Doutor, mas não existe essa preocupação da mulher. A mulher está preocupada com outras coisas. E infelizmente, sexo, como eu te disse, é a 9ª. Mas se você preza o parceiro e se você preza sexo... Mas as mulheres, no fundo, são infelizes. Sem dúvida. No fundo, elas não assumem, mas no fundo são infelizes porque não tem uma vida sexual que a satisfaça e o sexo faz parte da vida. Então, o que eu estou percebendo hoje com mulheres mais maduras, que têm recurso, né, e cabeça, elas não pretendem mais maridos, não pretendem mais um parceiro fixo. Elas usam o que a gente chama hoje, e elas me dizem isso no consultório, agregados. Agregados. Então você tem mulheres hoje com 60 anos, com poder, com dinheiro, executivas, que não querem mais marido, não querem mais alguém desse tipo entediante. Elas querem um parceiro. E aí elas não encontram num homem só. Então eu tenho várias clientes hoje que têm agregados. Ela tem, por exemplo, o personal trainer, que é onde ela vai para ver aquele tanquinho, para ver aquele abdômen, para fazer uma massagem, mas não tem sexo com ele, porque sabe que ele é promíscuo. Aí ela tem o personal gourmet, que é um homem que ela conhece, já deve ter até tido sexo com ele, mas não funcionou como ela queria, e esse homem sim, é um bom cozinheiro, tem um apartamento gourmet que ele faz peixes, e ela leva os ingredientes e toma vinho, não rola sexo, mas rola um belo jantar. Aí ela tem o personal cultural, o PC, que é um indivíduo que ela vai no cinema, ela vai no teatro, depois eles jantam e falam da peça do teatro e leem livros de Dostoiévski, entendeu? Ele não faz sexo, mas ele é extremamente importante na vida cultural dela. E ela tem o outro que é o personal stylist. É um homem meio heteroflex, também não gosta de transar, mas é com quem ela vai no supermercado escolher as comidinhas, ou ela vai no shopping escolher o sapato e ele olha e fala, ela não quer uma amiga, ela quer um homem que diga se aquele sapato é bonito. Não quer transar com ele, mas precisa dele. E ela tem o PA, o famoso PA. E são todos prazeres, né? Certo. E o PA? O PA não posso dizer direito o que é aqui, mas é o pronto atendimento. Ele não é lindo, ele não é culto, ele não serve para ir no cinema, ele não serve para apresentar para as amigas, mas ele é ponta firme, ele faz sexo do bom, tem pegada. E as mulheres precisam desse homem. Pena que não dá para casar com ele, porque se casar estraga, entendeu? E aí, uma senhora muito divertida me disse no consultório, quando nenhum deles está disponível, doutor, eu tenho o PP. PP? PP, o porteiro do prédio. Aí eu ligo, Raimundo, sobe aqui que entupiu o chuveiro, Raimundo. Olha, é isso que eu queria te dizer, Regina. Vocês riram aí com isso que nós estamos falando? Mas como? Sexo é para isso. Sexo é para rir, para se divertir. Se você riu, já pensamos em sexo hoje. Mas nós temos mais 2 perguntinhas aqui rapidinho. Vamos lá, por favor, roda para mim. Doutor, existe medicamento para melhorar o libido feminino? Então, na verdade, isso não é possível, né? Para o homem, você tem uma série de produtos que melhoram a ereção e uma série de produtos antidepressivos que retardam a ejaculação. Com isso, no homem, as coisas estão prontas. Na mulher, você tem cremes e tem hormônios femininos que lubrificam a vagina, mas você não tem absolutamente nada que promova desejo. Nós estamos, nesses últimos anos, usando cremes à base de testosterona, que é o hormônio masculino, que promove libido no homem, mas na mulher, às vezes não dá esse efeito.
A mulher que já não gostava de sexo, quando você dá testosterona para ela, ela fica irritada. Ela não fica com tesão. Ela fica irritada. Quer E dizer, é comum. Porque ela já não gostava. Fica irritada. Aquela sensação sexual que para outras é prazerosa, para ela é irritante, incomoda. Agora, para a mulher que tem grande qualidade sexual e se sente confortável, a proteção com o hormônio feminino melhora o equipamento e um pouquinho de hormônio masculino pode equilibrar essa liberdade sexual. A mulher, para entrar na vida sexual e ser divertida, ela tem que abrir mão do seu controle. Aquela mulher que controla muito, o telefone onde está, a carteira onde está, o filho onde está, essa mulher não desliga. E para poder se divertir sexualmente, a mulher tem que desligar. Sabe aquela cena que você tomou uma caipirinha e você pergunta, nossa, onde eu estou? Metade do orgasmo já está ali. Se você, de repente, numa determinada segunda caipirinha, disser assim, nossa, quem sou eu? Pronto. Você já vai gozar em seguida, entendeu? Mas como a maioria das mulheres se autocontrola... Controla muito, né? E meu cabelo não tá bom, eu vou retocar a maquiagem, e não depilei direito, e essa calcinha não tá boa, entendeu? Ela controla demais. Ela e aí não vai conseguir. ela não relaxa. E a mulher, para poder ter um orgasmo, esse orgasmo eclode na confiança. Se o ambiente, se a situação, se o parceiro é confiável, ela se solta. E infelizmente a maioria das mulheres modernas não solta, ela não quer perder o controle. A última pergunta, por favor, que o nosso tempo está se esgotando. Quais os riscos dos medicamentos para melhorar a performance sexual masculina na terceira idade? Então, hoje nós temos bastante segurança de que você pode usar todos os produtos que são planejados para ereção masculina sem grande risco, a não ser que você use remédios para insuficiência cardíaca da forma sublingual, que são as substâncias vasodilatadoras. Os orbitas. Né? Lembra de um filme famoso com o Jack Nicholson e a Diane Keaton, onde o médico pergunta para ele, o senhor usou Viagra? Ele falou, não, mas o senhor está tendo um infarto. Então, mas será porque é que eu tomei Viagra? Não, e Viagra não causa infarto. Ah, tá. Sabe? Então é evidente, no filme ele pergunta assim, ó, se o senhor consegue subir uma escada, e na verdade ele diz, se o senhor consegue trepar nessa escada, o senhor também consegue trepar com a sua parceira. Então homens não precisam ter receio, lógico, vale a pena fazer um bom check-up antes, e vale a pena trepar na escada primeiro, para ver se continua trepando bem, né? Olha, doutor Eliano, eu queria agradecer muito a presença, eu acho que foi uma oportunidade ímpar, né, para nós estarmos aqui conversando com o senhor, divertimos, rindo. É um assunto sério, mas é um assunto também que tem que ser levado com leveza, com Sim. tranquilidade, inclusive para que as pessoas possam tirar essa barreira, essa blindagem que muitas pessoas têm quando você vai falar de sexualidade. Nós sabemos que tem muitos casais infelizes, juntos ou às vezes até separados já, por falta do diálogo, por falta do conhecimento, de buscar o conhecimento, de querer ouvir. Então eu pensei muito para fazer esse programa, eu falei, olha, acho que está na hora. Está na hora de nós termos a coragem de levar até as pessoas as informações de um assunto que é sério, importante, mas que também faz com toda certeza parte da nossa vida. Muito obrigada. Poxa, fico feliz. Né? Muito obrigada. Quero convidar o senhor para voltar assim que possível. a Poços de Caldas, e nós vamos fazer outros programas, que o assunto é extenso, né? E parabenizar pelo seu trabalho, né? Eu entrei no seu currículo e meus parabéns, Obrigado. viu, por o senhor Fico ter feliz. se voltado. Obrigado a toda a sua plateia e parabéns pelo que vocês têm feito. E, na verdade, Poços de Caldas é uma cidade que ainda mantém essa mágica dos casais que vêm para cá para casar, para noivar e provavelmente para se-encontrar. Recém-encontrar. Por favor, Tá ok. tentem. Muito obrigada, viu? Queria que o senhor levasse uma lembrança poxa, do que programa, bom. um coração, Que maravilha. tá? Obrigado. E para lembrar dessa nossa conversa. Muito Obrigado, obrigada, Luciana. viu? Obrigado. Obrigado, senhor. Opa. A vocês, espero que tenham amado esse programa, porque eu amei, né? Eu fico muito feliz em poder levar essas informações importantíssimas para vocês, conhecimentos de forma aberta, tranquila, para que vocês possam repensar a questão da sexualidade, que tenho certeza é um grande diferencial na vida de todos nós, homens e mulheres. Um grande abraço e até a próxima semana, se assim Deus quiser.